Olá, 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 tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é a Aline Gonçalves, terapeuta integrativa quântica, e hoje eu tô aqui para te falar como eu manifestei R$ 1.000 em uma semana sem trabalhar. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e já deixar o seu like aqui embaixo. Bem, eu estava revisitando algumas anotações minhas e eu me lembrei, durante, né, essas anotações, de uma vez que eu manifestei R$ 1.000 em uma semana sem trabalhar. Vou contar como é que eu fiz isso, e fiz muito naturalmente, e eu vou te falar por que que eu queria esse valor. Na verdade, eu não queria o dinheiro em si, eu queria fazer um curso, e esse curso ele custava R$ 997. Então, o que que aconteceu? Eu queria fazer esse curso, e aí eu falei, eu quero fazer esse curso. Eu fiquei ansiosa porque eu queria muito fazer esse curso. Só que aí eu pensei assim comigo, eu falei, olha, se der para eu fazer, eu vou fazer. Se não der para eu fazer, tudo bem. Na próxima turma eu entro. E foi o que aconteceu é que veio o valor, não veio o valor exato, que foi a mais, né? R$ 3 a mais, e eu consegui fazer o pagamento desse curso. E como que eu fiz isso e como isso apareceu na minha conta? Primeiro, eu disse o que eu queria. Depois, eu falei que se viesse, ok. Se não viesse em outra oportunidade, eu iria fazer esse curso. E o que que aconteceu? Foi uma época que o governo estava liberando R$ 1.000 para o fundo de garantia das contas ativas. E porque eu já tinha sacado um valor anteriormente, foi bem, acho que não me lembro se foi na pandemia ou se foi logo depois da pandemia que estava acontecendo isso. E aí eu já tinha sacado de uma outra conta que eu tinha parada e eu não tinha nenhum tipo de saque aniversário, que às vezes o pessoal tem, né? Saque aniversário, nem não tinha habilitado nada. Eles simplesmente estavam liberando esse valor para ajudar na economia, para rodar e tudo mais. E calhou bem na época de que eu queria fazer esse curso. E aí, o que que aconteceu? Eu me lembro que ia fechar a vaga com esse valor desse curso, só que o dinheiro só ia cair na outra semana. E o que que eu fiz? Eu passei o meu cartão, o valor à vista do curso, e depois eu só fiz o pagamento desse meu cartão. E aí eu consegui fazer o curso, fiquei super feliz. Pensando nisso, eu falei, gente, eu já manifestei várias vezes dessa forma. Às vezes eu queria alguma coisa e eu falava assim: eu quero isso, mas se não vier agora, não tem problema. Uma hora vai vir, uma hora eu vou fazer, uma hora eu vou ter, uma hora eu vou comprar. E ficava tranquila. Quando você faz isso, você está fazendo dois comandos. O primeiro é você dar o comando do que você quer, do seu pedido. Esse é o momento de você fazer o seu pedido. Então você faz. O que que você quer? Deixa isso bem claro na sua mente. O que eu realmente quero? No meu caso, eu não precisava, entre aspas, né? O dinheiro ele era o meio que eu ia precisar para chegar no meu objetivo, que era para ter o curso. No momento eu não queria o dinheiro, mas eu queria o curso. Então eu simplesmente soltei. Eu falei, eu quero o curso, eu quero entrar no curso. Então, se for para eu ter isso agora, vão vir os meios para que eu realize esse desejo, que foi o que aconteceu. E eu simplesmente fiquei tranquila. Às vezes eu lembrava, eu começava a ficar um pouquinho ansiosa, mas aí eu já tinha me lembrado que, se não fosse dessa vez, na próxima eu entraria com certeza. Então, eu estava muito tranquila. E nesse passo, o que que eu fiz? Eu soltei o meu pedido. Eu não fiquei com apego, eu não fiquei pensando de, ai, mas e se eu não conseguir? Poxa, eu queria tanto fazer agora e não consigo. Aquela sensação de impotência porque você não conseguiu algo que você queria. Eu não fiquei com esse sentimento. Esse sentimento é péssimo, porque quanto mais você sente essa ansiedade, essa querer de falta, que é de escassez, pior, mais longe vai ficar o seu desejo realizado. Então, eu soltei, eu simplesmente vivi.
Se acontecer bem, se não acontecer, tudo bem também, não tem problema, uma hora vai vir. E aí eu tive a confiança, então eu confiei de que o melhor momento iria vir para que eu realizasse aquele pedido. Quando você faz isso, você tem confiança de que o seu pedido foi feito. É como se você tivesse entrado em um site para comprar, por exemplo, um livro. Você foi lá, você escolheu o livro, você comprou. Você sabe que vai chegar o seu livro. Você não tem dúvida nenhuma disso. E você até fica feliz. Poxa, eu comprei aquele livro que eu tanto queria. Ou qualquer outra coisa. E aí você não fica preocupada porque você sabe que vai chegar. E é a mesma coisa com qualquer pedido. Então aqui você tem o primeiro passo, saber exatamente o que você quer. O segundo passo é eu quero isso, determinar. Você pode falar eu quero, não aquela coisa de falta. Meu pedido é esse. É isso aqui que eu quero. Pronto. Depois você solta. Você vive como se você já tivesse aquele pedido, se você tivesse realizado, então você fica tranquila, você realizou. E não fica voltando, falando, ah, mas será que deu certo? Ah, mas será que isso? Não. Você tem a plena confiança de que tá certo. Seu pedido já foi feito. Você não tem mais nada para fazer. A única coisa que você vai fazer é manter a vibração na frequência que você quer. Manter a vibração na certeza de que aquilo foi feito. Então você fica o quê? Tranquila. Você não se preocupa. E é só isso. Gente, é muito simples, tá? Inclusive, eu vou gravar um vídeo falando sobre a lei da suposição. E, às vezes, a gente não consegue viver no final, que é a lei da suposição do Neville Goddard, que ele fala que você tem que viver no final. Quando você vive no final, você vive na confiança. Só que muitas vezes você fica dando muita importância para aquilo que já está manifestado e você acaba não se conectando com a realidade que você quer, com seu desejo realizado. Você fica só olhando, poxa, não aconteceu ainda, poxa, não aconteceu, olha isso aqui. Aí começa a acontecer um monte de coisa. Mas você tem que entender que o que já está realizado foi o que você foi pensando lá atrás. Nosso pensamento ele tem um delay. Então você tem que aguentar essa espera. E qual a melhor forma de aguentar essa espera? É viver com frequências em que você se sinta bem. Já reparou que quando você tá fazendo alguma coisa que você gosta, você nem percebe o tempo passar? De tão gostoso, de tão ativo, tão envolvido que você tá fazendo aquilo? E você não percebe o tempo passar e quando você vê, já chegou. Sabe quando às vezes você tá, por exemplo, em um restaurante com uma companhia boa e você sabe que aquele restaurante ele demora para entregar os pratos, porque os pratos às vezes são muito elaborados. Mas, às vezes, você tá com uma companhia tão boa, que você tá conversando tanto, que você tá se divertindo tanto, que quando você vê, o seu prato já tá na sua mesa. Aí você fala, nossa, que rápido! Você olha no relógio e fala, nossa, a gente estava conversando há tanto tempo e a gente nem percebeu o tempo passar. É exatamente isso o que acontece com o seu desejo. E é exatamente isso o que significa o soltar é você viver na frequência do seu desejo, só que sem ansiedade. Simplesmente tá ali no gostoso, vivendo e passando. E quando você vê, puf, realizou, tá pronto. E outra coisa também muito importante é que eu defini o meu desejo, eu soltei, eu continuei vivendo a minha vida. É claro que, olha, eu fiquei atento ao prazo que ia fechar a turma. Mas eu fiquei sem ansiedade. E outra coisa, eu não fiquei pensando, nossa, como que eu vou fazer para pagar esse curso? Ai, mas eu vou ter que parcelar, não consigo pagar. Ai, mas será que se eu não pedir para alguém emprestado esse valor? Não. Eu simplesmente falei, eu quero isso. Se vier agora, beleza. Se não vier,
Ok, na próxima eu tô aí. E veio, porque eu não preciso saber o como, eu preciso definir o que eu quero. Eu preciso estar na frequência certa. E aí, vem, chega. É muito simples. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal.